Santo, santo, santo. Seja adorado, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu também peço que as irmãs sintam vontade de se abraçar. Que Deus quer pegar você no colo hoje. Ele me falou isso. Fala para meus filhos que eu quero pegar eles no colo, porque eles estão cansados, muitas vezes, não estão mais se vendo como filhos, às vezes estão se vendo como servos, só servos. A parábola do filho pródigo vai dizer sobre isso. Tinha o filho pródigo que foi gastar, o pai nem tinha morrido, né? O pai dele pegou tudo para gastar. Depois voltou, claro, glória a Deus, arrependido. Mas também tinha um filho que já era da casa, ele podia desfrutar de tudo que tinha ali, mas ele só se sentia um servo, ele não se via mais como filho. Tanto que quando ele viu o pai fazendo um banquete do filho que voltou para casa, ele se entristeceu, porque ele pensou: nossa pai, eu estou aqui há tanto tempo contigo e não tenho isso, como é que o humano que está lá tendo, fez tudo que tinha que fazer, voltou para casa, o senhor troca a roupa, dá a roupa melhor, dá o calçado melhor, dá a carne melhor que tem aqui, e eu que estou aqui sempre. Pois é, meu filho, mas tu está aqui e não desfruta, por quê? Porque tu está só com servo. Você é meu filho, você pode comer o que você quiser, você pode colocar o que você quiser, o sapato que você quiser. E nessa noite eu falo isso, que a gente não se esqueça de que antes de sermos servos, nós somos filhos. Ele quer nos pegar no colo, ele quer dar aquele abraço. A gente, né, eu vejo assim que, eu lembro de um certo tempo da minha idade, eu falava assim: eu quero ter o meu CPF para ir comprar nas lojas. Olha a cabeça, olha o detalhe. Quero tirar minha carteira para dirigir de carro. Mas a gente esquece de que as responsabilidades vêm junto. A gente esquece disso, irmãos. A gente já diz que é facinho e barbado, né? Mas que o Senhor possa nos abraçar essa noite de uma forma que faz tempo, daqui a pouco você não sente esse abraço, ou seu pai e sua mãe já não estão mais aqui, mas Ele é um pai de todos nós, que somos filhos, que cremos em Jesus como único suficiente Salvador, e Ele quer nos pegar no colo essa noite, amém? Quero ser como criança, para a essência.
abraçado aí? Um abraço quentinho? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Não há outro como tu és único e digno de ser adorado. E eu tinha uma palavra pronta até, aí o Senhor disse, não, vamos colocar. Aí eu disse, tá bom. Fazer o quê, né? Ser obediente. E ele falou assim para mim, tudo que o Senhor fez desde o início é perfeito. E ainda é o plano original dele. Ainda é o plano original do Senhor que aconteceu, mesmo que o homem do Jardim do Éden tenha caído. Mas ainda é o plano original dele de fazer a restauração e do novo céu e nova terra, né? E só que aí foi falando, a gente vai crescendo tanto, e vai querendo tantas coisas, né? E vai atropelando as etapas da nossa vida. Sem ao menos ver, a gente está com um filme. Quem já viu o Clique? Filme Clique? Alguém já viu o filme Clique? O filme Clique, ele tem um controle e ele vai apertando ali. E aí ele vai passando de fase na vida. Então ele cresce, aí daqui a pouco ele tem filhos, aí ele tem uma indústria, aí daqui a pouco ele já está velho, e aí passou tudo tão correndo e ele esqueceu do principal, né? E cada vez que ele estava contando isso, passava muito rápido, ele estava muito ruim. Estava já um senhor de idade, mas ele estava com muita demanda, muita coisa, então ele foi uma pessoa doente. E acontece isso, a gente vai passando, vai correndo, as etapas passam e a gente não discerne os tempos, não temos sabedoria, não temos conhecimento e vamos atropelando por estarmos com a direção na mão e não damos a direção na mão dele. Se a gente desse, né? Pega o Senhor na direção, ele vai nos guiar sempre no caminho correto, mas aí a gente quer ser levado, faz arte, então o Senhor, né, deixa assim, ó. Tu sabe o caminho. Tu sabe, conhece o meu caminho. É o meu caminho, é o outro caminho. Qual tu vai querer? E quando a gente opta pelo outro caminho, ele respeita, porque ele é um pai amado que respeita, né? E a gente vê isso uma descompensação, algo que anda desequilibrado no mundo, né? Onde a gente vê muitas vezes que a mulher quer estar no lugar do marido, o marido às vezes está no lugar da mulher, onde os pais estão se terceirizando a educação dos filhos, e está tudo ficando uma bagunça. E nós temos uma hierarquia perante o Senhor. A gente tem uma hierarquia, né? É Deus. Deus é o cabeça de Cristo, vai falar em 1 Coríntios 11:3. Ele é pai, governador, protetor, abençoador, juiz e por aí adiante. Ele é o tudo e o tudo que nós precisamos, né? E Cristo é a cabeça do marido. É o princípio, o centro, o fim do lar cristão, é o verdadeiro senhor da família. O marido é a cabeça da mulher e a autoridade principal no lar. E a gente vê que muitas coisas se perdem e a gente vê quando se perde porque tudo fica bagunçado na nossa vida. Porque sim, tem uma hierarquia para o marido e para a esposa, né? Então, muitas vezes a gente acaba magoando o nosso esposo, mas a gente não esquece que a gente pede primeiro ao Senhor. Então, quando a gente começa a aprender isso, a gente vê quantas coisas ficaram disfuncionais, ficou errado no meio do caminho, né? Até que a gente recue e faça o contrário. E a mulher é submissa ao seu marido, a autoridade secundária dentro do lar, né? Ela é uma auxiliadora do marido. Ela auxilia. Ela é uma representante do seu marido diante dos filhos. Filhos, obedientes a seus pais, sendo assim treinados e preparados para a vida e para entrarem em uma nova cadeia de autoridade, hierarquia familiar. Os pais devem saber que a disciplina de filho para filho é diferente. Portanto, é necessário que sejam sensíveis às necessidades de seus filhos. Os pais são, primeiro, a autoridade da vida de seus filhos, depois do Senhor, não devendo abusar do seu poder. Aí vai ter ali em Efésios 6:4 falando sobre isso.
Hebreus 12:11, Provérbios 22:6. Para os filhos obedientes gerará a sua liberdade, através da confiança de que no coração de seus pais. Sem falar que é o mandamento promessa, né? Honrar pai e mãe, e seus dias serão longos na terra. Então. E a nossa vida, aí o Senhor começou a falar sobre como a gente tem um assunto que pode comparar a nossa vida, né? E o relógio, conforme ele gira, aciona uma mola que faz com que uma roda presa a ele oscile de um lado para o outro. Essa roda é toda denteada e faz com que os ponteiros andem cada um no seu tempo certo. Então quer dizer que se a gente tirar um dente dali, já vai ficar desequilibrado, né? E aí você começou a falar, isso é muito engraçado até. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então em 1 Coríntios 12 vai falar sobre o nosso corpo e vai falar sobre a igreja. Antes de abrir aqui, até eu vou ler mais uma, depois eu vou voltar aqui. Aí eu vou dar os papéis voltados. E para fazer uma casa, ela tem também um fundamento que é a base. E aí eu fui pesquisar para ser uma casa boa. O que precisa, né? Primeiro de tudo, é um documento do terreno. Já que você tem o documento do terreno, assinar ele, aí sim, vamos dar início à construção e à fundação. Aí vem o quê? Vem a fundação, que a fundação deve ser feita com uma camada de brita compactada no fundo da vala, reforçando o solo, materiais ideais para a fundação da vala, reforçando o solo. Os materiais ideais para a fundação são cimento, areia, brita, aço, caranguejo metálico, aditivos para concreto e impermeabilizante. O que é isso? É algo bem forte, algo que não vai ser desestruturado. Fechadura. Próximo, vem fechadura. As fechaduras devem ser de qualidade existentes, com mais pontos de travamento. O ideal é escolher uma fechadura que seja a prova da chave, nicha, que tenha duplo cilindro. Para que nós temos usado a nossa chave, será, né? Quem está abrindo aí a chave do nosso coração nesses dias, hein? A porta do nosso coração, né? Porque para suportarmos uma base sólida, vamos precisar ter no início um fundamento forte e alicerçado. E aí eu queria abrir, se os irmãos puderem abrir também, lá em Mateus 7, 24 e 27. Mateus 7, 24 e 27. Glória a Deus, amigos. Graças, Senhor. Amém? Todos acharam? Mateus 7, 24 para 27. E todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras, pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E sobre essa palavra eu gostaria de compartilhar algumas coisas que, por um tempo da minha vida, eu acredito que a minha casa estava edificada meia boca. Vamos supor assim, né? Meia boca, mas não era assim, não estava caindo nem nada, meia boca. Mas não existe meia boca, não cai, não cai. Então, mas eu estava sendo uma mulher não que edificava o meu lar, eu estava sendo todo. Por quê? Eu lembro que com 3 anos e meio, uma garotinha, e eu dei início a vender roupas, porque eu queria fazer alguma coisa, né? Eu tinha necessidade de fazer uma coisa. Eu trabalhava antes, mas quando eu e a gente decidimos, a gente
ter filhos, ele falou, não, amor, eu vou trabalhar, ok, e você vai cuidar do lar das crianças. Eu, ok, tá bom. Só que começa a passar um tempo e a gente começa a ver, como é que se diz, aquele feminismo, começa a bater, aí a gente começa a se conhecer. Aí a gente começa a dizer, não, mas eu quero ter meu dinheiro também, mas como é que é isso? Aí tu vai pedir um aconselhamento, mas tu conhece a palavra. Mas tu pediu um aconselhamento para alguém que estava machucado também, nessa parte, né? E veio como uma, como é que se diz, uma flecha inflamável, seta inflamável. E eu disse, então eu quero ter minhas coisas, eu quero vender. Não tinha problema eu vender, mas o problema estava na forma que eu iniciei a vender. Uma criança mimada, sem ouvir o meu esposo que aquele não era o tempo certo, não estava na hora certa. E daí então começou alguns atritos dentro do nosso casamento, onde eu perdi algumas dracmas. Eu perdi algumas dracmas sem ao menos perceber. Eu coloquei o Manuel na creche, ele nunca tinha ido para a creche, ele nem queria pôr ele na creche, só no tempo certo, né? Mas com 3 anos e meio eu coloquei, mas olha bem, ele não conseguiu fixar na creche porque ele tinha as anivelesias, ele tinha febre, então ele não parava. Logo as meninas me chamavam e eu ia. Mas o que acontecia? O meu negócio era vender e evangelizar ao mesmo tempo, que era isso que eu fazia. Eu ia na casa da cliente e ficava, eu tomava café, às vezes nem pedia, mas eu aproveitava o gancho e falava de Jesus. Só que ao menos perceber, a minha família também estava ficando para lá. Porque aí eu já chegava cansado, eu chegava em cima já da hora de ter uma janta pronta, né? E as crianças estavam de banho, então as crianças, era uma Manuela da época. Então aí eu comecei a perceber que veio algumas brigas, eu não estava sendo uma mulher que ficava lá, eu estava sendo tola, porque não era o tempo certo. A gente tem o tempo certo para todas as coisas. O problema não é o que fazer, o problema é tu estar no tempo que não é para estar. Porque tudo tem o seu tempo certo. E lá na parábola da dracma perdida vai falar sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui. Lucas 15. Lucas 15, 8, 10. Lucas 15, 8, 10. E sem ao menos perceber, geralmente a criança ela faz uma adaptação na creche, né? E o Emanuel, quando eu coloquei ele ficou muito tranquilo, ele não teve assim choro, não teve nenhuma reação. Só que com o tempo eu fui perceber que sim, ele se sentiu meio que, acredito que abandonado, porque desde então que ele nasceu sempre eu e ele. Mas ele nunca colocou aquilo para mim, né? E eu nunca discerni aquilo ali. Até que um dia ele explodiu e teve um choro de sentimento, de sentido. Aí eu entendi que eu estava perdendo dracmas dentro do meu lar. Por uma bobice, uma infantilidade, por uma seta que eu peguei para mim que não era, de uma pessoa que também estava ferida. E é um cuidado que a gente tem que ter, um discernimento que a gente tem, mas que está dentro da igreja, porque às vezes as pessoas estão feridas, machucadas, estão precisando de cura. E essa seta veio de uma forma assim, como, não, você quer, não, acho que não deve, acho que tem que ter o teu trabalho. Ainda mais de tudo que aconteceu, você tem que ser, né, a Jéssica, tem que mostrar que tu pode, o empoderamento vai mostrar. E daquilo ali, a Jéssica veio. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus ele é lindo. Porque aquilo que ele constrói, ninguém destrói. A porta que ele abre, ninguém fecha, você mesmo. Então ele é maravilhoso. Eu só tenho que glorificar ele, porque ele, no tempo certo, ele veio e disse, não, filha, vamos parar. Você pode até iniciar um dia, mas agora não é o momento. Você está perdendo lágrimas dentro do teu lar. Isso para mim é muito mais importante que a tua roupa que está ganhando, que o dinheiro que está ganhando. A tua família é muito mais importante, porque a sociedade hoje em dia a gente vê o quê? Está tudo
Está tudo desequilibrado. E ali eu entendi que o Senhor estava fazendo um processo de mudança dentro de mim. Primeiramente, né? Porque muito era de eu contar assim no ir, mas tu, não sei o quê. Aí o Senhor me disse assim para mim: mas você é porém em querer justificar e se sentir injustiçada. Sempre vítima, né? Aí a mulher perdoa esse pouco lado de Arquinho, vou mandar para ela, porque ela volta para o lado dela, volta para o painel, para essa coisa aí. E é tempo que o Senhor está arrancando isso da gente, né? O Senhor está vindo com tudo, derrubando. Sabe quando ele entra lá no templo e vai derrubando aquelas mesas que estão fazendo coisas que não devem no templo do Pai? Eu vejo que o Senhor tem feito isso em muitos lares. E lá em Lucas vai falar da parábola, né? O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, a convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E glória a Deus por essa palavra, porque foi isso que aconteceu. Quando eu me dei por conta, eu achei a minha dracma, né? Que era o meu filho, meu casamento. Não era nenhuma, era mais de uma. Era mais de uma. Por mais que eu sei que eu estava fazendo algo bom para alguém, o meu lar estava ficando disfuncional, estava ficando desequilibrado. Então Deus foi muito bom e deixou eu ver isso com o tempo, né? Eu vejo às vezes as coisas estão sendo destruídas sem ao menos a gente perceber. E aí a gente quer muito fazer bem lá fora e de casa estão ficando. Estão ficando de qualquer jeito. Então estão ficando como um móvel velho ali, né? Tu entra, sai, sai, nem vai tirar um pozinho ali, né? E é um cuidado que a gente tem que ter muito com isso. E eu tenho aprendido muito, eu vejo assim que foi um tempo que eu sempre falei com o pastor que Deus nos tirou para cá porque a gente precisava ter esse momento em família no nosso quarto. Porque lá, óbvio, a gente tinha, mas sempre tinha as visitas, tinha os familiares, a gente se envolvia muito também, de uma forma, né? Com alguns problemas também, de fora, para ajudar. Só que a gente precisa entender que a gente precisa olhar para dentro do nosso lar, porque senão a gente adoece os que estão à volta. E o que a sociedade vai ver em nós? O que nós vamos refletir? Não tem nada para refletir em nós se nós estamos doentes. Qual aspecto que vai ter? Não é? E Deus foi maravilhoso. Aí aconteceu tudo isso, aí eu interrompi, a gente que era para interromper as vendas, e fiquei logo grávida da Giovana. Aí veio a Giovana. Aí disse, glória a Deus, né? Oba, é festa. Criança e alegria, é isso aí, vamos embora. Veio a Giovana, uma bênção de Deus, e a gente tem que agradecer assim, porque como os filhos, eles nos ensinam. Eles trabalham em nós, levou isso de uma forma assim, gente. Vou dizer para você, não vi igual. Nunca tinha essa experiência para mim. Eu lembro que um dia eu gosto muito de fazer o jump, né? E a aula do jump era das 7 às 8. Era das 7 às 8 da noite. E era o sono do Emanuel, mais ou menos 6, um pouquinho por aí, sei lá. Só que 7 às 8 eu tinha meu jump. E eu era egoísta, porque eu tirava ele da cama, levava até a minha mãe e deixava lá assim, mãe, vou lá fazer meu jump. E mal sabia que eu estava interferindo no sono do meu filho, que é algo que é saudável, porque eu tinha que fazer meu jump. E naquela época não era nem mais saudável, era porque o corpo mesmo. Bem sinceramente, eu não tenho esconderijo. Eu, assim, né, máscaras tem que cair. E quando o Senhor começou a me mostrar, com o tempo aquilo ali, eu me sentei do lado do Emanuel, ele era um pouco grandinho, e eu começava a chorar. Sabe que olhar para o teu filho de chorar? Porque tu via quanto tu era egoísta, e aí o Senhor começou a tratar. Eu me emociono de falar, né? Porque o Senhor, ele nos confronta com o amor dele. Ele nos constrange com o amor dele. E eu disse, meu Deus. E aí eu pedi perdão, né? Até hoje eu peço perdão, né? Quando eu dou umas gritadas lá, eu chamo. Aí antes de vir pra cá, eu disse, filho, a mãe vai lá levar a palavra. Hoje o pai vai chegar, mas ela chega assim e vai despertar com vocês. Vamos orar com a mãe? Aí vamos, mãe, orar com você. Botou a mãozinha aqui. Me abençoe e disse, tu fique firme, mãe.
preciso que você fique firme, que Deus te abençoe e vai dar tudo certo. E eu disse que o William chegou bem na hora, até que ele estava orando, né? Eu disse, glória a Deus, obrigada. Aí dei um beijo em cada um. Isso é o que Deus quer da gente, não é? É isso que Deus, é a origem de Deus para a nossa vida como cristão. Muitas vezes a gente acha que é muita coisa. Agora na aula que teve de financeiro, meu Deus do céu, uma semana antes eu estava fazendo um tema com ele, porque os temas dele têm sido muito pontual para a minha vida. Eu vejo assim, cada dia pontual para a minha vida é uma coisa. Não sei vocês, mas eu aprendo com tudo. Eu pego tudo, eu tiro uma coisa. E tudo Deus falou alguma coisa. E estava falando sobre o consumismo da gente, o lazer. Aí estava as perguntinhas. Faça uma entrevista com a pessoa mais velha que você está perto hoje e pergunte como é que era a forma de lazer dela antes. Se era consumismo, qualquer lugar que saía tem que gastar. Se ia no shopping, tinha que comprar. Se ia numa praça, tinha que comprar. Se ia, sei lá, em qualquer lugar de comprar, não era assim. Não era assim dessa forma. Nós nos alegrávamos e contemplávamos como tudo que nós tínhamos. Era uma pedrinha para fazer amarelinha, era a pedrinha com amarelinha. Era a bola para jogar, qualquer coisa lá onde foi, era na rua brincando, jogando. Sim, tá, os tempos vão mudando, ok, vai crescendo, ok, mas e o limite? Muitas vezes a gente vai indo, e aí as finanças são daquele dia, e às vezes os filhos da gente nem não quer nada, eles querem que a gente sente, olhe com os olhinhos, pare para dar atenção. E converse. E assim é com os esposos da gente. Às vezes a gente afogana com tanta coisa e eles querem o quê? Aí a gente vai até aqui, né? Eu falei pro pastor, Valdir, que domingo, eu não vim ao culto, eu estava em casa, essa não está em casa hoje. Aí eu disse, ok, tá bom. E geralmente eu atropelava tudo. Eu disse, não, eu quero ir para a igreja, eu quero estar na igreja, não para a igreja. E aí o Senhor tem me puxado nisso. Disse, não, você tem que aprender também que ele está no processo. O processo dele, muitas vezes você vai ter que dar uma recuada, porque não é que o Senhor pega as coisas loucas para confundir as sábias, né? Aí então eu estou tendo que aprender isso. A minha vontade está aqui, mas aí tá, não tem. Aí eu disse, meu Deus. Aí o pastor falou, ele falou para ele, esse é o equilíbrio. Eu disse, pois é, pastor, estou aprendendo esse trem. Estou aprendendo esse trem aí, porque para mim deixar de falar que vai ter uma coisa, eu quero dar um gente estar junto, eu gosto, eu amo, eu gosto, lá eu participava de tudo. Só que aqui eu vejo que o Senhor me trouxe para me aprender a também gostar daquilo que o William gosta. É a forma que o Senhor vai trazendo ele. Porque nessa caminhada que a gente vai derrubando, vai atropelando isso por não entender o processo que o outro está. Às vezes a gente está mais um pouquinho avançado. E o outro ainda não está. Mas a minha oração é assim, Senhor, alinha tudo. Alinha tudo para que a gente faça a tua boa, perfeita vontade. E que te agrade. É um tempo? É um tempo. Não sei de tempo? Não sei. Mas é no tempo dele. Está tudo certo. Mas eu fico assim, sabe, encantada conforme o Senhor tem conduzido, porque quando a gente chegou aqui, eu olhei assim, as amizades, algumas coisas, as mesas, começaram um pouco a me incomodar. Eu disse, Jesus, eu não vim para cá para... Não é isso, eu acredito que não seja isso. Não é isso, não é isso, Pai. E aí eu comecei a me posicionar na oração e falar, não, tal casa não, tal lugar não vou, por quê? E eu falei, Senhor, se não é porque as pessoas são mal, gente, não é isso. Não é isso, todos nós somos dignos da mesma misericórdia, não é isso. Só que muitas vezes as pessoas estão no mesmo processo que aquela pessoa está. Então elas não conseguem se ajudar. Aí, em vez de se ajudar, se afundam mais. Em vez de se ajudarem, começam a se afundar mais. E aí eu comecei a orar, e a primeira palavra que eu fui na igreja foi a Batista. A Batista estava perto do hotel, né? Do Jandaia. Acho que é Batista, né? Não é a primeira igreja. E foi justamente sobre Daniel. Eu estava na fornalha. Eu disse, oh glória, eu estou aqui para ficar na fornalha, oh bênção de Deus. E aí eu vi que o Senhor estava me trabalhando sobre isso. Sobre aprender alguns processos. Que ele ia fazer assim, ó. E quando ele faz, esquece, não adianta tu querer ficar, mas será que eu fiz alguma coisa? Aí eu fico, será que eu fiz alguma coisa? Tá, mas o que tu estava orando? Não estava orando para Deus dar um jeito? Para você começar a trabalhar?
Então o Senhor começa a trabalhar de forma, muitas vezes te deixando sozinho, tirando tudo de perto e tudo de volta, para te ficar sozinho, para te ser sensível ao que Ele quer, sensível à voz dEle, né? E Deus é tão maravilhoso que eu posso contemplar já bastante mudança, assim, sabe, sobre nós, sobre nossa família. E agora eu estava vendo aí com o pastor Jorge que a casa que nós estamos botaram para venda, né? E está tudo certo, não sabemos o que vai acontecer, mas está tudo certo. Uma coisa que a gente cristão tem que aprender a descansar na tempestade, porque Jesus estava dormindo, tempestade chegando, né? E os outros tudo apavorados, os discípulos, e ele estava lá, tranquilo. A gente tem que aprender, né? Porque a gente sabe que tudo vai acontecer conforme a palavra dele está escrita. Nada vai passar, né? A palavra dele permanece. E o que tiver que passar vai passar, mas a palavra dele permanece. Acho que eu falei que ia comprar, mas vocês entenderam, né? Está tudo certo. E então foi isso, Deus me falou muito sobre isso. E falando sobre o corpo lá que eu disse a lei, que não vi, assim é a nossa vida, gente. É um corpo, né? E o corpo fala. E deixa eu achar agora cadê o versículo. Vai orar isso aqui. Organização. 1 Coríntios 12. Por que acontece? Precisamos do equilíbrio, e 1 Tessalonicenses vai falar sobre isso, né? 5:23. Para que tudo em nós louve e o adore, senão fica descompensado, desnivelado, porque nós somos corpo, alma e espírito. Que o próprio Deus da paz nos santifique plenamente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é o nosso corpo? Né? Vai falar lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 14, 31. E eu vejo a coisa mais linda que o Senhor faz, porque eu amo isso. Ele fala sobre casamento, comparando a igreja dele, né? Com a gente, noiva e noiva. Pai com filhos, né? A gente, quando é pai, quando é filho, tem também isso. E o corpo, como ele quer o andamento do corpo. Primeiro Coríntios 12, a partir do 14. A partir do 14. A unidade do membro do corpo. Eita, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou o corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então o Senhor ele tem uma forma de nos colocar. E tudo é importante. E uma coisa que eu digo, a gente tem que aprender a ver o esposo, os filhos como irmão em Cristo, primeiramente, né? Porque é isso que a gente é. A gente é irmão. O Emanuel até já me disse que depois tem que tirar os dedos dele e quer se batizar, né? Aí eu achei coisa mais linda, porque o meu afilhado Samuel se batizou com 9 anos, ele tem. E aí ele viu e ele também disse, mas por que eu não posso ser batizado? Não é que você não pode, é que tu tem um dreno no ouvido, ainda não pode molhar o dreno no ouvido. Não pode, senão vai inflamação. Né? Mas ele já disse que ele quer se batizar. Continuando ali no 20. Agora todos há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo.
A esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há um pós-Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de línguas. Em outra versão pode estar diferente, mas irmãos. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu vejo ali o Paulo ensinando, né, a unidade dos membros do corpo. Tudo é importante. Só a gente precisa também querer fazer parte desse corpo, né, que o Senhor chama de noiva, né? E só a gente não pode esquecer que o único dom que vai subir é o dom do amor. É o dom do amor. Por mais que a gente saiba falar em línguas, que a gente tenha o discernimento do Espírito, o único dom que fala ali em 1 Coríntios 13, é o dom do amor, né? E é uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, para nos batizar com esse dom, de amar, de saber amar as pessoas, porque a dracma perdida, ela vai falar muito sobre isso, né? Ela vai falar da mulher que perdeu uma dracma, não é um valor tão alto, se a gente for para ver, mas é algo muito significado, porque vai falar sobre alguém que está fora do corpo de Cristo. Vai trazer isso. Vai trazer algo que a gente perdeu, mesmo na passeando, às vezes a gente perdeu algum dom, alguma coisa que a gente tem que buscar. Vai falar sobre os perdidos. Tem muita gente machucada, magoada com a igreja. Hoje eu vejo que tem pessoas levando a palavra de Cristo sem falar em igreja. Por quê? Porque tem pessoas que estão cansadas de ouvir falar em ele, porque estão machucados, porque não olham para a cruz. Olha para o irmão que está do lado, olha para o outro que está no altar que não sei o quê. Só não olha para Jesus. E ninguém é culpado aqui. Nós estamos todos na mesma busca constante. E não cabe a nós olhar para o nosso próximo lugar. Se eu não me engano, a palavra diz que a gente pode julgar a ação, né, pastor? Para que o irmão volte. Tem uma coisa na palavra que fala sobre testemunho, chama testemunho, conversa que ela está fazendo algo errado. Tem isso, né? Isso, vai demonstrar. Amor, obviamente. Então, mas tem a forma certa, o jeito correto, que às vezes está de um jeito tipo Pedro lá, né? Daquele jeito, você sabe, Pedrão. Mas tem a forma certa, tem o jeito certo, tem a origem certa. E muitas vezes a gente vai se perder no meio do caminho com tudo isso que vai acontecendo. Mas Deus é tão bom que Ele nos resgata, a gente acha as nossas dracmas e tudo começa a se alinhar de forma correta. Começa a se alinhar como um relógio. Um reloginho, né? Aí tudo vai entrando no seu tempo certo. E eu louvo a Deus por isso, porque vejo que esse tempo que Ele tem corrigido muitas coisas. Eu glorifico a Deus por isso. Porque eu canso de dizer, né? Ele corrige a quem ama, mas Ele também é um pai que ama da carinho, né? E Ele sabe dar carinho, Ele cuida da gente tão bem. Eu falo assim, às vezes as pessoas não percebem, né? Um dia eu estava em casa, acho que lá por junho, por aí. Fora assim as outras coisas que aconteceram. Mas eu estava em casa e eu estava fazendo um tema com o Manuel sobre a função de comidas típicas, a função de festa da escola, as perguntas, né? As perguntas e tal. Para nós é gaúcho isso, não é nem festa junina, a gente come rapadura, toma chimarrão, come bolo de milho. Então para nós é algo que é gaúcho, não é festa junina ou é, sei lá, é tanta data hoje em dia que olha, eu vou dizer para vocês. A gente até se perde, tem pessoas que são aniversários que nem sabem a data
fazendo aniversário, porque é data disso, é data do ciclano, é data do filho, é data do não sei o quê. E aquele dia eu peguei e falei, filho, eu vou fazer essa receita do bolo de milho. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Gente, se eu falar pra você, tava eu, ele, a Giovana e Deus na casa. Daqui a pouco um bate na porta. Aí eu abri o vizinho, esposo da Natália, uma amiga minha, lá fora comigo, assim. A Natália mandou te trazer um bolo de milho. Ah, tá de brincadeira, eu acabei de falar que eu ia fazer uma receita de bolo de milho. E eu tava num dia assim, eu olhei pra vocês. É de Deus, né? Porque Deus falou assim, ó, eu tô te cuidando, não te preocupa que eu tô te vendo. Eu tô te cuidando. Não te preocupa que eu tô vendo teu choro, eu tô vendo que tu tá descansada. Porque assim, quando a gente tá perto dos parentes, a gente tem ajuda pra cá, pra lá, não é? Só que agora eu tô aqui, então é tudo mais assim. Tem ajuda, claro. Claro que eu vou ter ajuda. Se eu pedir, eu vou ter ajuda, isso é óbvio. Mas eu tava numa coisinha aí, começando a pegar umas coisas lá no Rio Grande do Sul, né? E eu já tinha tido um sonho, e a mãe teve em maio, e aquilo pesou assim. E eu sentei com a minha mãe e disse, mãe, vai acontecer alguma coisa, eu falei assim, antes da mãe embora. Alguém feriu o coração do pai, eu assim. Sonhei isso. E quando a mãe foi embora, não deu uma semana, duas, começou a acontecer tudo. Eu disse, meu Deus. E eu chorei uma semana antes. Geralmente, quando o Espírito Santo ele quer trazer algo, né, ele quer compartilhar algo, a gente chora pela natureza também, né? E eu disse, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas o Senhor está fazendo isso, Ele está derrubando todo altar que é faraônico, toda mesa que não é dele, o Senhor está fazendo assim para cima. E Ele está trazendo os seus. Porque Ele é um Deus santo. E com Deus a gente não se brinca. Aleluia. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E não é tempo de brincar, é uma das coisas que eu compartilhei aqui uma das outras vezes, tá? E foi isso. O Senhor tem falado, não há tempo. Ele está fazendo o convite. E aquele que tem ouvido ouça, porque o Espírito Santo tem falado. E é tão forte isso, porque se a gente for pegar a palavra do pastor Jay, se eu conversar com a mãe no domingo, a palavra que foi falada lá é a mesma dedicação dos filhos. É o Espírito Santo que está falando. E aquele que é o ouça. Não é amanhã, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Irmão, não leve a mão, o dia é hoje, é agora. Se tu tá com alguma dracma aí perdida, bora buscar enquanto é tempo. Dá uma varrida lá, puxa a gavetinha, porque a gente vai de dentro para fora, mas externa para fora tem que estar dentro. Então o convite é esse. Se tem alguma dracma perdida, peça, o Senhor vai te mostrar. E busque ela ainda quando se pode achar. Amém? Amém. E para isso nós somos um corpo. Tudo funciona da forma correta. O dedo precisa da mão, o pé do dedo. Se a gente tirar, acontece alguns acidentes, acontece, mas não fica a mesma coisa. Então a gente precisa ter o equilíbrio na nossa vida em todas as coisas, corpo, alma e espírito. Senão fica feio. Aí como é que a gente vai reclamar que está doente? Se a gente tem diabetes, não cuida da diabetes. Não cuida da alimentação. Esse não dá. Como é que a gente quer ver os filhos, os netos, enfim, quer ter uma vida? Porque a gente tem que desfrutar. Ele é dono do ouro e da prata. Aí não pode pensar assim, vir para o mundo. Eu vejo assim que é reino de Deus. Eu pegar minha família e sair para desfrutar. Eu estou honrando a Deus, estou cuidando da minha família. O pastor que eu tinha pegado uma folha e sempre perguntar, amém, glória a Deus, eles têm que cuidar do jardim do casamento deles. Nós não somos super-heróis. Quando a gente acha que é autossuficiente e começa a pegar carga em cima de carga, achando que pode, a gente não pode. Nós dependemos totalmente dele. Foi um dos louvores que eu conversei com uma amiga minha. Eu disse, Deus, que eu louvei com louvor totalmente dependente dele, que eu não sei. Onde o Senhor me pegou assim, botou que eu trabalho no negócio, tu vai largar. Vai largar tudo que tu tem que largar. Tu me deu o controle, te vira. E a busca aí é forte. Porque ela fala, eu aceito, Senhor, pode começar, eu não vou reclamar.
Está doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou em tratamento, comece a obra. Mas uma coisa eu sei, que contigo, tanto comigo, está tudo certo. Dói, mas a gente dá o controle que ele vai desarrumar e arrumar a casa da forma dele. Então, às vezes a gente organiza tudo bonitinho, com as máscarazinhas, né? Nem disse. Aí ele vem e organiza tudo para organizar da forma dele. Aí sim, aí entra no eixo. Então, qual é a tabaquista? Qual é a dracma perdida? Busque enquanto é tempo, isso é muito sério, gente. Vejo assim que Deus é maravilhoso. Eu sou grata, né? Eu vejo assim que cada dia eu vejo assim, obrigado, Senhor. Obrigado por eu poder te dizer som do meu coração. E dê o que é em mim e tira de mim. Por mais que me doa, que tira de mim, como assim. Está me roubando de ter mais tempo de qualidade contigo. Porque o dia que eu coloquei, o irmão falou do telefone, né? Sobre alguma coisa do telefone. Eu falei sobre o excesso, porque eu tenho a função do excesso das roupas. E um dia eu estava no Rio Grande do Sul e olhei meu quarto cheio de roupa. Meu quarto estava cheio de roupa. E aí o senhor falou assim, está vendo esse excesso? Está arrumando roupa, jogando roupa? Esse teu excesso, tira o teu tempo de estar de qualidade comigo. Tu está com o teu filho, tu está com o teu esposo, tu está me adorando. Porque a gente está fazendo como Marta às vezes. Marta é preciso? Óbvio, tem que ter a Marta junto com a jogada, tem que ter. Mas a gente precisa parar e ficar com Maria, né? Os pés assim. E quando eu vim para cá, eu disse, eu vou sei lá, porque lá eu já saí assim com a função da casa sendo arrumada, então muitas coisas acontecendo na função da mudança para cá. Aí eu disse assim, pai, eu vou para lá, mas eu não quero ficar funcionando de casa assim, igual a casa, óbvio, né? É da gente mulher. Mas eu quero ter mais tempo de qualidade contigo. Eu quero ler os livros, eu quero ler a Bíblia, eu quero ter um tempo mais de dedicação de estar contigo. E aí, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele me encaminha é: vamos para o clube de livro. Eu queria estar no livro, quer aprender? Então vamos para lá. Então, assim, Deus é maravilhoso. Mas a gente precisa ver para quem a gente está dando, né? Eu falei ali a chave, abrindo a porta. A gente tem que ver onde a gente está descansando por isso. Amém, irmãos? Deu para entender? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite. Vou passar para o pastor Naldei. Obrigada, pastor.